galera, voltamos com mais um vídeo. Dessa vez, como vocês podem ver, voltamos aqui para reagir mais um trailer. Vamos dar continuidade ao último vídeo que a gente reagiu aí ao Momodora. No caso, a gente vai assistir agora o Despertar da Lua, né? A gente assistiu um outro, agora a gente continua aqui. Se caso eu achar a primeira versão, né? Porque como a gente viu no último vídeo, ele era o 4, né? E esse aqui, pelo que eu tô vendo, ele é o último. Então, ou seja, o que aconteceu com os outros episódios? Não sei, vamos ver. Então, bora pro vídeo. Então é isso aí, ó, galera. Vamos lá. A história do jogo, basicamente, vocês já sabem aí. Aqui não mudou muita coisa. A gente tem aqui algumas análises. Aqui a gente tem a história, né? Apresenta o relato da maior calamidade que se abateu sobre a aldeia de Coro. Agora aqui o nome tá diferente, porque antes não era Coro. Enfim, 5 anos após os acontecimentos de Momodora 4. Ou seja, realmente temos episódios. Esse aqui é uma continuação 5 anos depois. Eu acho interessante. Tipo assim, como eu falei no último vídeo, esses jogos que têm uma certa continuidade cronológica, né? Vamos dizer assim, é uma das temáticas que eu quero pro Stoneman Rescue. Que, tipo, a gente vai fazer o Stoneman Resgate, depois a gente pode fazer um Stoneman Adventure ou o Stoneman Resgate 2, alguma coisa assim, dando uma ordem cronológica à história principal do jogo, né? Então eu gosto quando a gente tem algo assim. Aqui, teoricamente, é como se fosse um jogo novo, não é uma DLC. Às vezes poderia ser uma DLC, né? Aqui, pelo menos está considerando como jogo, não está considerando como DLC. Mas assim, sem ser uma DLC, saca? Aí você tem os momentos ali da história que se passaram. Tipo, o que aconteceu depois que você salvou, depois que você conversou com a rainha, né? Às vezes é uma pergunta que pode se fazer. E aí, você fazendo uma continuidade do jogo, você pode dar ali uma luz para o jogador do que aconteceu após aqueles incidentes, após você salvar o mundo, né? Que o objetivo da maioria dos jogos é esse, você salvar o mundo, ou quem sabe você pode fazer um jogo que você esteja destruindo o mundo. Mas é uma análise que eu acho interessante, né? Então, possivelmente, eu vou estudar um pouco mais esse jogo, essa série de jogos, vou pesquisar um pouco mais sobre ela, porque eu gosto dessa ideia. Porque, como eu falei, eu vou fazer o Stoneman, o resgate. E depois do resgate, já tem uma história que seria como se fosse o Stoneman Resgate 2, ou algum outro nome, né? A gente... tipo, eu só tô nomeando o projeto como o Stoneman Resgate 2, mas pode ser que seja um outro nome, né? Em busca da tocha perdida, sei lá, pode surgir várias ideias. Então é uma das coisas que eu gosto de pesquisar e procurar saber mais se, tipo assim, faz sentido, encaixa na história, como dar uma continuidade boa em um game, porque assim, né, você está construindo uma história, você tem todo um universo que você construiu, então você está apresentando uma parte do seu universo. Como que você coloca a outra parte do universo? É basicamente esse o meu pensamento, né? Aqui a gente tem algumas imagens, digamos assim, que é mais ou menos parecido com o outro. Deixa eu ver aqui, que parece que a personagem principal, ela deu uma evoluída, velho. Deixa eu ver se aqui embaixo tem alguma coisa. Não tem. Não tem aqui. Aqui, ó, já temos soundtrack também, tá vendendo um pacote com soundtrack. Eu acho isso bem interessante. Teoricamente, quando eu faço uma musiquinha para um jogo, alguma coisa assim, que, digamos, eu não sou produtor musical ainda, né? Mas eu estou estudando composição, música, essas coisas, para agregar valor aos meus jogos. Eu já coloco de uma forma que vai para o Spotify, vai para as plataformas de streaming, porque é uma... Olha, já começou. Calma, você tá nervoso. Eu tô falando aqui, e aí você começa... Calma. Então, como eu tava falando, eu já mando para as plataformas de streaming, porque
de certo modo, é uma maneira de monetizar as músicas que você está criando também. E aí, quando você coloca vendendo soundtrack, também é uma maneira de você monetizar, né? O pacote da música custa um valor ali, e aí, por exemplo, se você contratou um artista para fazer, ele ganha uma participação, né, da música, que seria os royalties, né, os direitos autorais, da mesma forma que quando você publica as músicas em uma plataforma de stream, como Spotify, Deezer, né? E a plataforma que eu uso já publica em diversas mídias, inclusive eu estou fazendo a requisição lá para poder pegar o perfil, né, do TikTok e das outras plataformas que tem as minhas músicas, né? Então, bora assistir aqui sem mais enrolação. Ampliei, ó. Eles mudaram a login aqui, ó. Antes ela era amarelada, bem pixelizada. Parece que eles vão sempre evoluindo. Ó, interessante. Essa aqui era a nossa personagem do último jogo. Deu uma mudadinha, agora tem uma orelhinha de coelho. Ó, agora a mudança da música. Então, tipo assim, vou colocar como minha visão, tá? Não sei se é isso, até mesmo porque eu não conheço os desenvolvedores para saber. Se caso alguns dos desenvolvedores assistiu o vídeo aí, a gente falando do jogo de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários a questão da música ali, dos sentimentos da música, né? Porque no primeiro vídeo que eu reagi, que o link tá aqui, você pode dar uma conferida, eu falei da música, assim, ela trazia uma sensação um pouco mais calma, mais tranquila, né? Tendo contradição ali, talvez um pouco, com a ideia do Metroidvania, que é rápido, correria. Aqui, esse aqui, ó, olha a música. A primeira música estava mais... Ó. Não, essa daqui, ó. Mas eu acho que, olhando assim, é interessante. Ali, naquele momento, ela estava enfrentando um boss. A sensação de... eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aqui não, aqui ela tá passando por um vilarejo, aparentemente não tem inimigos. Aqui, ó, sensação de suspense, medo. Combate. Nossa, esse boss aí, ó, olha só pra você ver como é que esse boss ficou top, cara. Gigante comparado ao personagem, né? Ó. Uma das coisas que eu gosto é, tipo assim, quando vem um boss nesse estilo assim, que faz muito isso, Cuphead faz isso também. Vários jogos, ultimamente, que eu tô acompanhando, vendo assim, tem essa ideia de trazer um boss colossal e tal, dando aquela sensação de, tipo, eu não vou ganhar, sabe? Tipo, é muito maior do que eu, como é que eu faço pra ganhar? E aí junta a música, que é uma das coisas que eu venho estudando exatamente isso. A questão da transmissão do sentimento, sabe? E qual é a sensação, o sentimento que você quer que a pessoa tenha, né? Eu quero que ela tenha medo, eu quero que ela se sinta poderosa. Então, como que é essa questão no game design? Vamos supor, se eu sou uma pessoa que gosta de sentir que eu sou poderoso, eu enfrento desafios grandiosos, que sejam quase impossíveis de vencer. E aí é onde que a gente trabalha a ideia no game design, um boss gigante, colossal, comparado a você. Então, tipo assim, quando você derrota, você tem aquela emoção de oh, eu ganhei, eu sou foda. Então, basicamente isso. Eu acho essas coisas bem interessantes. E é uma das coisas que eu estou estudando bastante em game designer, é exatamente isso. Como a gente faz alguma coisa ali para trazer o sentimento
que a pessoa quer, né? Porque se a gente usa o método Seiya do Tomás, ele fala muito sobre essa questão de você ter uma ideia de sentimento que você quer passar, e aí, tendo em vista esse sentimento que você quer passar, você faz coisas, né? Trabalha o game designer, a ideia, para que a pessoa sinta aquelas coisas. E quais seriam as maneiras que você transmite aquela ideia? Com a música, o áudio faz a gente ter a sensação. A imagem de um boss colossal faz a gente ter aquela sensação de quando a gente derrotar ele, que a gente superou obstáculos. Eu gosto bastante. Eles também deram uma melhorada aqui na logo, mudada. Na verdade, eu não falo melhorada. Desculpa caso os desenvolvedores tenham nada. Não é melhorada, mas tipo assim, ela tá um pouco mais nítida do que o outro trailer que a gente assistiu, né? Então, mostra aí o quanto os designers do jogo se empenharam em melhorar mais e mais aquilo que já estava bom. Porque não estava ruim, mas eles melhoraram mais ainda. Então é uma coisa que a gente vê a evolução. E que realmente te traz aquela sensação, pô, passaram-se 5 anos, né? Eu gostei. É aquela questão, né? É uma coisa que eu estou analisando, estudando. E se você está desenvolvendo jogos, né? Se você tá querendo entrar nesse mercado de desenvolvimento de jogos, não basta simplesmente você querer entrar. Você tem que começar a viver isso de desenvolver jogos. E a maneira que você vive essa questão de desenvolvimento de jogos é que você também acaba parando de jogar por jogar, e você começa a jogar pela experiência, pela análise ali do que você está vendo, para depois você talvez tirar alguma ideia daquilo, né? Então, pelo menos assim, eu não consigo desligar a chavinha de analisar um jogo e jogar o jogo, né? Então, eu até acabei diminuindo muito a quantidade de jogos que eu jogo, exatamente pelo fato de que muitas vezes ali eu tô vendo assim, aí eu tô concentrado vendo, e aí eu não consigo passar, e aí eu vejo ali. Isso às vezes atrapalha quando você tá jogando. Mas os jogos que eu normalmente prefiro são jogos de simulação. Então, teoricamente, é mais de boas, né? Seguindo o baile aqui, gostei do jogo. Se você também gostou, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se quer acompanhar outros reacts de outros jogos que eu fiz, link tá aqui. Bora dar uma conferida lá e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!